Millennials! Eu sou a Kelly Reis. E eu sou a Tamires Reis. Este é o Pod do Millennial. O podcast mais cringe dessa internet. Com o segundo episódio, cara, a gente venceu. Tô emocionada. Conseguimos! We are the champions, my friend. Cause we'll keep on fighting. Não vou continuar cantando não, porque vai que as plataformas pegam os direitos autorais, né? Melhor a gente ficar quietinho. A gente já nem tá monetizado, a gente já vai começar já flopar. Mas falar em música, vou contar uma musiquinha, vamos ver como que você vai se sentir com essa musiquinha, hein? Tá preparada? Não sei, vá. Pam 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 pam. Fatos históricos, porém não só fatos históricos. Por quê? Porque muita gente fala sobre fatos históricos, mas a gente vai contar onde que a gente estava nesses fatos históricos. Porque os fatos históricos todo mundo sabe, é só jogar no Google. Mas o que você estava fazendo durante esses fatos históricos? Pois é, gente. Hoje vai ser um episódio para várias emoções, várias coisas que a gente vai lembrar, né? O que a gente estava fazendo? O que estávamos comendo? Onde estavam? Onde estávamos? Sexta-feira, no Globo Repórter. No Globo Repórter. Muitas coisas apareceram, todas elas, na real, apareceram no Globo Repórter, se a gente parar para pensar. É verdade. Sempre no quê? Na retrospectiva do ano, que era sempre no Globo Repórter. Então é isso. Estão preparados, millennials, para vocês lembrarem? Comenta aí nos comentários, coloca aí embaixo. O que vocês estavam fazendo, conforme a gente vai contando, vocês escrevem aí. Eu tava fazendo tal coisa, eu tava fazendo sei lá o quê. Vai contando aí pra gente interagir. Tava fazendo lição de casa, sei lá. Exato. Então assim, não se esquece de assinar aqui, favoritar o vídeo aqui no podcast. Lá no YouTube também, se inscreve para ajudar a gente, tá? Ativa as notificações, porque toda semana tem episódio, viu? Então já assina aí as notificações. Engaja muito, porque só vai sair o curso de balada da gente reagindo o curso de balada se tiver 100 inscritos. Então, enquanto a gente não chegar em 100 inscritos, vocês não vão ver eu passando vergonha na internet. Vocês querem me ver passando vergonha na internet? Sim! É isso, gente. Vamos lá para o primeiro acontecimento, Tamires. Vamos, um acontecimento bombástico que ele hypou de novo o ano passado, hein? Ele estava em alto o ano passado, que é o quê? A morte do Senna, em 1994. Onde você estava durante a morte do Senna em 1994? Lembrando que em 1994 eu tinha 2 anos. Então, eu não tenho uma referência, né? Não tem muito assim, né? Perspectiva. Então, onde você estava? Baby Tummy, né? Era Baby Tummy. Bom, galera, 94. Esse ano fez o quê? Fez 30 anos? 30 anos da morte. No ano passado, 30 anos da morte do Ayrton Senna. Ayrton Senna, o maior piloto de todos os tempos, tá? Assim, você vê essa molecada tudo correndo de Fórmula 1 hoje. Esses caras todos viram o Ayrton Senna. Ele é a maior referência, não tem o que falar. Né? Agora, o que eu estava fazendo? Eu, com os meus 9 anos de idade, uma pequena criança. Essa época, a Thaís não vai lembrar, mas é uma época muito nostálgica para mim, porque todas as corridas eu assistia com meu pai. Todas. Então, assim, eu ficava deitada na barriga do meu pai, eu ficava assistindo as corridas. Era uma coisa assim, que era um evento histórico. Era um evento lá em casa. Domingo de manhã era dia de assistir corrida com o meu pai. E nesse dia eu estava mais um dia assistindo corrida com o meu pai e estava ali, a situação aconteceu bem na frente de todos os brasileiros. Então acho que eu ouso dizer que foi o evento assim mais marcante para a memória brasileira por conta disso, porque foi uma situação que ocorreu que todo mundo estava assistindo. Quem não gostava de Fórmula 1 gostava do Ayrton Senna. Isso era uma certeza, porque ele era um herói nacional, ele levava a bandeira para todos os países, e a gente naquela época, assim, 94, era uma época que a gente estava um momento social muito vulnerável, né? Eu falo que todo momento brasileiro é meio vulnerável, mas a gente estava um pouco com problema de inflação, estava uma loucura total. Era uma esperança, na verdade, né? O Ayrton Senna trazia alegria pra gente, para um momento que a gente estava super mal, a gente estava super
triste da situação econômica, e ele vinha, trazia a bandeira do Brasil, era aquela alegria toda. E quando ele morreu, quando a gente viu o acidente dele na frente da televisão, para todos os brasileiros assistirem, o mundo inteiro assistindo, aquilo foi extremamente chocante. Foi um negócio assim que, até hoje, as pessoas, né, nós milênios que vivemos essa situação, a gente lembra. Eu lembro assim que era muito marcante para mim, que até hoje, se eu escutar a musiquinha do Ayrton Senna, dá um negocinho, né, no coração. Um negocinho assim. Eu não consegui assistir a série, confesso para você, porque só de falar já dá um negócio assim, porque mistura a memória do meu pai, mistura a figura do Ayrton Senna, que era uma figura, assim, fantástica. Então, assim, foi uma coisa muito marcante mesmo. E tem uma coisa que a gente conta, que os Gen Z não vai saber como é que é isso. Todo mundo que são os milênios, pelo menos as pessoas que viram isso, já tinham um pouco mais de consciência, nesse momento, fala assim, o que você estava fazendo nesse momento em que apareceu o acidente, no momento em que ele foi para o hospital, no momento em que foi noticiado, o que você estava fazendo? As pessoas, elas lembram. Eu lembro que eu estava com meu pai e eu fiquei assim, tá acontecendo alguma coisa, eu tinha 9 anos, era a idade dos meus filhos hoje, e a gente sabia que tinha alguma coisa que estava acontecendo, a gente não estava conseguindo lidar com a situação. Alguma coisa estranha, né? Aquela sensação estranha, parece estranha. Que bateu. Bateu, e assim, tanto é o que aconteceu, foi um efeito muito louco também para a Fórmula 1, que a galera não queria mais assistir Fórmula 1. As pessoas estão voltando a assistir agora, né, como um fenômeno social, porque foi meio que sarando um pouco. Não vou dizer assim que as pessoas esqueceram, mas como já faz 30 anos, né, o pessoal já está começando, já tem uma nova geração de pilotos, e aí o pessoal está começando a criar novas esperanças com esses novos pilotos. Mas assim, a gente tem um gap muito grande da galera que assistia a Fórmula 1, parou totalmente de assistir, porque tinha gente que falava, eu não gosto de Fórmula 1, eu gosto do Ayrton Senna, na real. Sim. Então, assim, foi muito marcante, muito marcante. A gente pode colocar assim, coisas muito marcantes, fatos históricos, que foram muito marcantes na cultura brasileira. A morte do Senna tá ali como, sei lá, eu ouso dizer que tá no top 3 das memórias mais importantes da história brasileira, assim, pelo menos para a época de nós milênios e também para as outras gerações, né? Os boomers, a galera que acompanhava, foi um negócio assim marcante demais. E sim, eu até todo mundo vendo e foi chocante, foi chocante. Sim, e aí eu acho que isso também vale muito pelo que o próprio Hamilton vem fazendo nos últimos anos, né? Porque apesar dele ser inglês, ele reverencia muito Senna, né? Então eu acho que de certa forma ele meio que foi ajudando a curar essa ferida quando ele faz referência para o Senna e quando ele fala tão bem do Brasil, né, nesse aspecto. Acho que isso foi uma forma ali de tipo, curar aquela feridinha, né? Exato. É por isso que ele é tão assim hoje em dia, né? Principalmente o público brasileiro abraça muito ele por conta disso, assim. Mas assim, para quem vai estar assistindo, né, quem sabe um dia nós teremos dublagem automática, quem sabe, né? Não foi uma coisa que me impactou só o Brasil, impactou o mundo inteiro. Né? Então, eu lembro assim, que é uma memória muito marcante para mim de você ver na televisão o carro. O túmulo não, gente, ó. O TDAH mesmo. O caixão dele estava passando assim nas avenidas, em cima de um carro de bombeiros, e eu lembro que passou assim na televisão, ficou passando muito na televisão. Então, você vê assim mortes, por exemplo, recentes, como da Marília Mendonça, que foi uma coisa que impactou muito, mas eu acho assim, a Marília teve toda essa comoção que teve em tempos agora, mas a questão do Ayrton Senna era uma coisa forte, porque eram todas as gerações. Então, você via desde criancinha, pequenininha, até velho, de cabelo branco, velhão, assim, todo mundo muito mobilizado, porque foi uma coisa que não foi que, foi noticiado que ele morreu. Não, a gente viu. As pessoas até comentam assim, eu sabia que ele tinha morrido naquele momento. Sim. As pessoas sentiram, porque foi uma coisa muito impactante. Foi muito forte, assim, a batida em si. Foi forte. Foi uma emoção muito forte, assim. Eu tive, entre aspas, a sorte, né, de ver o túmulo, o lugar onde ele foi sepultado, lá no cemitério do Morumbi, e é uma coisa linda, assim. E ao mesmo tempo que você volta pra ir. eu já fui uma vez. Eu era pequena também,
não lembro agora qual idade, tinha 10, 9 anos, que tinha uma parente, uma amiga da mãe, que o marido dela foi enterrado lá no cemitério do Morumbi. E aí ela falou assim, você quer ir comigo? É perto do túmulo do Ayrton Senna, você tem vontade? Eu falei, tem vontade. Criança, né? Criança quer passear, quer farra e tudo mais. Sim. E eu lembro que me impactou muito olhar para o túmulo dele, porque era lotado de flores. Ou eu era muito criança, né? Você era muito pequitiquita, você era muito pitiquinha. Você tinha 3 também. Era muito também. Acho que se você não vai lembrar, porque assim, é uma imagem muito importante. Tinha muitas flores, assim, muita reverência à figura dele. Então, assim, era uma coisa que me impactou. Eu falei assim, nossa, você viu, porque é brutal a diferença. Você vê os outros túmulos, tem uma flor ou outra. Aí do Ayrton Senna não, tem um monte de flor, tem um monte de carta, um monte de coisa que o pessoal realmente... Nossa, eu fico imaginando como que ficou o ano passado, né, com a estreia da... Porque voltou, série, né? Voltou, assim. Tanto é que quando eu fui para a CCXP ano passado, o próprio stand da Funko tinha, tipo, um Funko gigante dele, tinha, tipo, paredes e paredes com Funkos dele, e aí as miniaturas ficaram muito caras. Muito caras mesmo, assim, deu uma inflacionada tudo. Né? E aí, assim, a gente tem até um capacete dele aqui, que foi lançado na época que o Vi estava contando, que era na época que lançava aquelas coleções em banca de jornal, sabe? Tipo, monte o seu bichinho. E aí ele tem um capacete daquele, ele tem um capacete do Senna aqui. E aí a gente foi ver, quanto que tá agora? Tipo, um capacete, 300, 400 contos. Uau! Né? Então deu uma... Acho que foi uma forma de homenagear, assim, em geral, né, a série. Teve muita gente que falou muito mal da série, quem tipo, é fã mesmo. Eu assisti numa tacada só, porque eu fiquei tipo, meu Deus! E tipo, foi muito bom, assim. Não sei, não sou especialista em Fórmula 1, mas eu achei que foi uma homenagem muito, muito bem feita. E foi bem legal, assim. Quem é fã, assim, quem acompanha, né? Quem não parou nesse gap, que é o que eu falo, tem as pessoas que são fãs de Fórmula 1 e tem as pessoas que eram fãs do Senna, né? Tem uma diferença. Então, assim, as pessoas que acompanham tiveram suas críticas e tudo. Eu não consegui. Eu falo pra você que, assim, vou ter que trabalhar na minha terapia, gente. Outra pauta da terapia. Porque realmente era uma coisa que impactou, né? Eu era muito criança naquela época. E tem essa coisa de lembrar que todo domingo eu ia assistir a Fórmula 1 com meu pai, e a gente comentava. Então, assim, era um negócio, assim, que ainda mexe comigo. Eu não vou falar pra você, nossa, tô super curada, vou conseguir assistir. Se eu assistir, vai ser desidratação pura, porque eu vou chorar, eu vou lembrar, e vai ser aquele todo. Aí, como eu tô nesse momento aqui, não quero chorar, né? Aí não assisti. Mas, assim, tem as pessoas que são fãs de Fórmula 1, que acompanham, têm as suas críticas. As pessoas que entendem a figura do Ayrton Senna como uma figura histórica, né? Porque ele é uma figura histórica, não tem o que falar. Né? Se você parar para analisar, Fórmula 1 não é um esporte popular, não é barato. Não é barato para você começar a praticar automobilismo. Então você pega um negócio de um esporte que não é barato, um esporte que querendo ou não, é elitizado, sim. Sim. E você vê fica bem claro né? Você vê toda uma população se mobilizando para você assistir. E esse cara conseguir, né, mobilizar o povo brasileiro, até pessoas que nem entendiam muito de carro, não entendiam nada. Ter essa figura dele, assim, foi um impacto... Assim, eu vou falar uma coisa meio polêmica. Eu ouso dizer que o Ayrton Senna foi o último grande ídolo que o Brasil teve, assim, como figura esportiva. A gente tem vários esportistas que são, assim, fenomenais, mas, assim, da forma que eu via, você vê todas as idades, pessoas de todas as classes sociais, de todas as idades, assim, era um fenômeno. O Ayrton Senna, ele é um negócio, assim, fenômeno, assim, não tem o que falar, não tem como descrever. A sensação de você ter uma pessoa, verdade, né? Que é um herói nacional morrendo na sua frente, assim. Muito bom. Ele foi o último, né? Porque acho que quem se equivaleria a ele foi o próprio Pelé. Tanto que a morte do Pelé também foi bem sim. impactante. É que assim, com as redes sociais, a gente sabe que, beleza, você tem lá a informação, aconteceu outra informação, meio que apaga.
mas fizeram uma referência muito boa, assim, para ele, acho que foi bem legal, mas o Senna foi meio que o último, porque hoje em dia, quando a gente fala do querido, amado Neymar, ele é uma referência? Só que ele não é uma referência ao mesmo tempo, né? Então, assim, como não jogador, é unânime. Não é unânime. Ele é uma pessoa famosa. Ele é unânime. Uhum. Ele é tipo aquela pessoa famosa que deu uma diferença, tal, trouxe futebol, pipipi, sim. Só que com as polêmicas envolvidas nele, as pessoas meio que tiraram um pouco dessa carga de heroísmo dele, então hoje ele é conhecido. Ainda tem gente que ama ele, mas tem muita gente que também odeia. Então, acho que não é na mesma proporção, por exemplo, da reverência que a gente tem com o Pelé, da reverência que a gente tem com o Senna, né? Tem duas coisas. Ele é o Ayrton unânime, e o fato da gente ter visto, né, o momento em que ele morre. Por mais que as pessoas falem, ele morreu no hospital, não. A galera tem essa certeza de que ele morreu sim na pista, porque foi uma coisa muito impactante. Então, são duas coisas assim que dão esse peso para o Ayrton Senna, né? Que é isso que você falou. Os novos ídolos, eles têm, gosto, não gosto, acho, não acho. O Ayrton não, ele era uma coisa que não importasse. Não importa a sua classe social, não importa a sua ideologia, não importa a sua idade, todo mundo gostava muito dele. Mas você falou agora de futebol, né? Puxando aqui gancho para futebol. Falei no último episódio, vou reiterar, Gen Z não sabe o que é ganhar uma Copa do Mundo. Não sabe. E em 94 a gente teve essa grande tristeza, que foi a morte do Senna. Só que em 94 a gente teve um outro fator assim, que ficou meme até hoje, que é o Tetra do Brasil. Tem que fazer aqui, ó. Tem que fazer aqui, ó. Vamos lá, Tadires, fala um pouco desse Tetra aí, que você tinha 2 anos de idade. Nossa, até que as crianças... É engraçado, porque eu não tô emocionada aqui, ó, com o Tetra. Nem viveu ainda, né? Ué! Mas é muito louco, porque olha a importância da fotografia. Porque eu não lembro do Tetra. Eu não tenho experiência física de lembrar do Tetra. Mas, como a gente tirou muitas fotos daquele Tetra, eu consigo ter essa memória um pouco mais fácil, né? Tanto que é que a gente não tá com essas fotos aqui, porque estão todas na casa da minha mãe, né? Da nossa mãe. Mas tem fotos claríssimas, assim, da gente sentada no sofá com as bandeirinhas. Porque era muito comum a gente viver o esporte de uma forma muito física mesmo. Então, por que é tão marcante o Tetra? E aí também já aproveitando o gancho já do Penta. Porque a gente parava a vida para assistir aquilo. Então, era sempre... a gente tinha trabalho de escola que a gente fazia em relação à Copa do Mundo. A gente combinava... Nossa, olha que louco. Eu lembrei da gente fazendo vaquinha em 2002, da gente fazendo vaquinha na rua para comprar tinta para pintar a bandeira no asfalto. A gente fazia vaquinha com todas as crianças na rua. E aí, crianças paravam, né, para poder fazer os desenhos. Nossa, era um fenômeno, era louco. Copa do Mundo, assim. Me arrepia, assim, de lembrar, porque a gente juntava o dinheiro de todo mundo, e aí sempre tinha algum pai, algum irmão mais velho, que a gente se juntava num sábado, num domingo, que era quando a rua ficava mais vazia, né? E aí a gente desenhava no asfalto inteiro, assim, de giz, e saía pintando a bandeira na rua. E aí também pegavam os outros vizinhos, e aí a gente colocava bandeirinha de festa junina, verde e amarela na rua. E aí eu lembro também que até aparecia, tipo, no Fantástico. A gente tinha muita referência do Fantástico, né? Sim. Tudo parecia no Fantástico. De pegar assim, nossa, momento da família brasileira se preparar para a Copa do Mundo. E aí, tipo, eles mostravam várias cenas de vários lugares ao longo do Brasil com esses enfeites, assim, tipo, tinha gente que pintava a cara do próprio jogador. Então, você, tipo, vinha Ronaldinho pintado, você via o Ronaldo Fenômeno pintado. Tipo, a galera
explorava, assim. O que hoje a gente conhece como aquela embonha, né, do Cebolinha, sabe? Aquela cintura de escola. A gente fazia aquilo com os atletas do futebol. Então, assim, 94, eu não lembro da comemoração mesmo, mas eu lembro muito das fotos, né, e da atmosfera, festa que foi, né? Tanto é, olha, eu lembrei agora também, inclusive, que ficou muito marcado o Tetra também, acho que foi pela morte do Chico Xavier, não foi? Não, Chico Xavier faleceu em 2002. Foi 2002, né? Foi o Penta que ele faleceu. Olha que pouco, né? 94 morreu Senna, eita, 94 morreu Senna. E aí, nunca parei pra pensar nisso, na real. Nunca parei pra pensar. Agora, tipo, a gente teve uma grande perda em 94 para ter uma grande vitória em 94. 2002, a gente teve a perda do Chico Xavier no mesmo dia do Penta. Sim. Alguém tem que morrer pra gente essa. O problema é que a gente não tem um super-herói no Brasil, né? Também é difícil. Mas ano passado já morreu, droga. E agora? Ele morreu no ano passado, né, gente? Aí, o Silvio Santos. Podia dar uma segurada para 2026, né? Poxa vida. Quem mais que falta morrer, gente? Sei lá. Faustão? Nossa, Deus me perdoe, né, gente? Podem falar. Não, gente, ó, desculpa. Brincadeira, humorismo. Humor. Ó, 94 você tava com 2 anos de idade, e assim, tem uma questão importante. Na verdade, eu não tinha nem completado 2 anos, né? Porque eu faço aniversário em outubro. Você era muito bebezinha. Era 1 ano e meio. Eu acho que o que ficou mais forte, talvez, se a gente pensar em ganhar o Hexa, talvez seja a mesma sensação do Tetra. Por quê? Porque fazia muitos anos que o Brasil não tinha ganhado nada. Então a gente tava meio com aquela coisa, aquele grito assim, guardado dentro de si, assim, e na hora que ganhou foi um fenômeno, foi um negócio assim, explodiu a alegria da galera toda, assim. Tinha esse fenômeno também da cultura, né, de todo mundo pintando a rua, a bandeirinha, juntava com festa junina. Então tinha toda essa questão, e era muito tempo que o Brasil não ganhava nenhuma Copa. O Brasil ficou muito próximo de ganhar nos anos anteriores. Tinha um time maravilhoso, que teve até o Zico, que as pessoas brincam, né, com o Zico, que o Zico ele era um super jogador sem Copa, muito parecido com o Neymar, por exemplo. Mas assim, na hora que o Brasil ganhou o Tetra, eram times assim, fenomenais. A Itália, né, que se eu não me engano, acho que foi a final. A Itália era um time muito bom mesmo. Então, quando ganhou, foi um negócio assim, parecia que todo mundo estava querendo gritar aquele grito de vitória que fazia muitos e muitos anos que não gritava, né? Então, assim, tem aquela questão do futebol ser uma paixão nacional. A gente viu agora na Copa do Mundo dos clubes, que deu, talvez, uma resgatada da galera ficar assistindo e comentando, engajando. Sim. E aí teve ali em 94, você vê um fenômeno que a galera toda, voltando para o ponto que eu falei para você, que em outros aspectos o Brasil estava sofrendo muito com questão de inflação, questão da crise econômica. Então, se tivesse outras coisas que fizesse o Brasil dar aquele grito de vitória, lembrando também que foi recente da morte do Ayrton Senna. O Ayrton Senna morre em maio, você tem, eu não lembro agora se foi junho ou julho. Geralmente e aí você tem o Tetra, né? Então, assim, foi um negócio louco. Assim, foi um respiro, foi uma coisa que todo mundo ficou muito feliz e foi muito legal, aquela gritaria toda. Aquela imagem, né? Fica muito emblemática do meme, né? Do Tetra. Até hoje o Brasil é penta, mas o que fica marcado pra gente é o Tetra, porque foi muito marcante esse momento. Agora, de 2002, o que eu lembro é sempre assim, né? A final era num domingo, a gente estava assistindo em casa, né? Com a família toda. E aí acho que era mais ou menos nessa faixa da tarde, que também, dependendo da Copa, tem uns fusos, mas eu acho que era tarde, eu não vou lembrando direito. Mas a minha memória maior era o Regina, eu te amo. Regina, eu te amo.
Regina, eu te amo! Nossa, e virou depois uma vergonha alheia, né? Porque ele escreveu... Depois ele separou da Regina, não foi uma coisa assim? Regina. Regina. Eu nem lembro onde é que foi. Quando que foi a Copa? A Copa de 2002 foi aonde? Nem lembro agora. O Vozes da Consciência, onde foi a Copa de 2002? Eu não sei. Península, acho que Coreia do Sul. Foi na Alemanha. Eu não sei. Acho que Coreia do Sul. Não sei. Onde que foi o Eu Voz acho Alfa? que se a Foi acho que é a Coreia do Sul. Foi na Coreia e Japão. Eu acho As que vozes da geração Alpha estão melhores que o milênio daqui, porque o milênio... Tá, o milênio, Foi tá? Japão. E Não, então nem foi à tarde. Foi de madrugada. manhã. Madrugada de manhã, não lembro agora. Eu sei que foi. O Brasil inteiro madrugou para poder assistir a final. Nossa, apaguei da memória mesmo. Mas é que eu lembro muito de depois assistir, tipo, no Fantástico e tal, as revistas depois falando do Cafu, falando Regina, né? Então ficou muito marcado, assim, tipo, Regina, eu te amo, porra! E o cabelo é um fenômeno. Assim, eu tenho uma teoria para mim, tá? Vou compartilhar com vocês que 2002 está para nós millennials o que a Copa de 70 foram para os baby boomers e a geração X. Uhum. E para mim não tem como você falar que aquele time não era um time fenomenal. Tinha o Ronaldo Gaúcho, o Ronaldinho, tinha o Kaká, tinha o Cafu. Eu não vou lembrar, tá, gente? Porque, nossa, tem gente que sabe de cor a escalação. Eu não vou lembrar a escalação. Tinha o Marcos, meu Marcos maravilhoso. Então, assim, era um time. Tinha nem que falar, gente. Pra mim, é a melhor formação de futebol que teve dos últimos tempos. Roque Júnior, Rivaldo, sob comando do Felipão. Felipão, outra teoria que eu tenho, que trouxe a última maior alegria e a última maior decepção brasileira. Felipão é 880, né? Ou ele traz muita alegria. Nossa, sabe o que eu lembrei também agora, assim, de onde eu estava em 2002? Eu lembro que a gente assinava jornal, né? Sim. Porque os nossos pais tinham um bar. E aí a grande briga era para ficar com o pôster que saía no jornal. Com aquela chamada gigantesca, tipo, o Brasil é peita! E aí foi uma disputa, né? Tipo, o pai virou e falou assim, não, ninguém vai ficar, isso aqui vai ser meu. Dane-se. E aí era aquela briga na segunda-feira de todo mundo comprar jornal, tipo, eu quero pôster. Foi bem legal, assim. Então, para mim, na minha opinião, foi a melhor formação de time que você tem nos últimos tempos. Tem que falar. Meme, né, que sai na internet. Aquele meme que fala assim, quando pegava assim, tipo, filmando o rosto deles assim, ó, a única seleção que filmavam, e aí a pessoa sabia que ia se lascar. Exatamente. E aí você... Não, eu acho que o Filipão não precisava nem fazer força, assim, porque os caras eram tão bons, que ele só tava ali como coadjuvante ali, porque... Futebol arte, né? Aquilo era futebol. Dava gosto. E o Geração Z nunca viu. Que geração. Ô, Geração Z, vocês acham que vocês vão ser hexa? Eles são alfa. Não é Z, é alfa. Geração alfa. O Gen Z não sabe o que é. Geração alfa acha que vocês vão ganhar um hexa. Vocês vão ver o que é um hexa. O que é um hexa? Claramente. Eu vou perguntar pra pessoa que manja de futebol. Ou geração alfa masculina. O que você acha? Você acha que vai ganhar um hexa? 20, 30 anos? Ai, como são otimistas, né? Olha, né? 10 anos. Realmente tá com uma seleção. Pra sair todo esse pangaré. Pangaré, é muito otimismo aqui, né, gente? Então, segundo, a geração alfa aqui não vai ganhar tão cedo, não. Eu tive o privilégio, né, de assistir 2 Copas do Mundo e serem campeões 2 vezes. Não sei. Torço para um hexa, mas tá um pouco difícil. Apesar que nessa última Copa do Mundo de clubes, os brasileiros mandaram bem. Quem sabe, né? Aí é que vai do Ancelotti, né, saber escolher bem.
Então vamos ver. Ler com sabedoria, com parcimônia. Mas é isso. Fechamos a pauta futebol. Futebolística. Vamos agora para mais fatos históricos. Bom, a gente volta, né? Volta no tempo. Saímos de 2002, mas a gente volta no tempo agora e a gente vai falar sobre uma outra morte que foi muito, muito marcante, que foi a morte dos Mamonas Assassinas. Né? Morreram em um acidente de avião, com uma morte muito parecida com o que foi da Marília Mendonça, né? Muitos shows, aquela coisa toda e tudo mais. E aí, numa dessas viagens de shows, o avião dos Mamonas Assassinas acabou batendo, se eu não me engano, acho que foi na Serra da Cantareira. Eu acho que sim. Foi um... Da Marília Mendonça foi também na Serra da Cantareira? Não lembro agora. Eu tô com a impressão de que é. Será que aquela linha... Porque que teve... Até comentaram esses tempos que tem uma linha, né? Tipo, um segmento ali que ele é meio perigoso. Né? Enfim. Mas aí deixa para os instrutores de avião. Né? A gente está aqui como comentadores, o que você estava fazendo, né? Eu não lembro, vou confessar também, foi em 96, então eu também 96, era muito pequena. E aí, mas eu lembro da repercussão que foi nos anos seguintes. Então, acho que era maio, se eu não me engano, mas tinha uma data que todo ano você sabia, você ligava a televisão no domingo, e aí tava lá, X anos de morte do Mamonas Assassinas. E aí era o programa do Gugu inteiro reprisando as mesmas cenas, reprisando a mesma história, e aí colocando as mesmas apresentações. E era o Gugu e o Faustão. Então você ficava assistindo literalmente o dia inteiro Mamonas Assassinas, porque era de manhã no Gugu e de tarde no Faustão, e aí depois ainda tinha uma matéria no Fantástico. Então, foi dia 2 de março. 2 de março. Errei por um N. Mas era todo ano. E aí eu lembro também depois, quando eu já era mais adolescente, quando entrou a internet, que tinha aquele site assustador, lembra? Lembro. E aí, nossa, tem muita coisa que conta da morte deles, né? Não, e aí eles postaram as fotos deles. E aí, tipo, a gente, quando era adolescente, vocês viram a foto dos Mamonas? Ai, a foto deles, não sei o quê. Então, ficou muito marcado, não a morte em si, mas a repercussão depois. Sim. Não procurem essas fotos na internet, porque elas devem estar restringidas agora, elas foram retiradas. Mas na época, tipo, era... Nem sei se existe mais. Será que existe ainda? É muito creepy, né? Não é muito legal, mas, tipo, pra gente que era adolescente, era, ai, que legal, a fase do terror, ai, não sei o que, teste de coragem. Você viu as fotos do Mamonas Assassinas? Se você não viu as fotos do Mamonas Assassinas, você é covarde. Era tipo... Não, e assim, lembrando que a internet era uma coisa que era muito difícil, né, de acessar. Então 10 tinha minutos muito... uma foto. Então você já ficava com medo, começava a baixar. Eu não vi essas fotos, eu nunca tive coragem. Eu também assim, não ter visto, não. Eu gosto de terror, mas o que eu gosto particularmente, eu gosto das coisas sobrenaturais acerca da história da morte dos Mamonas. Então, por exemplo, as pessoas comentam que na época, um dos integrantes, se eu não me engano, acho que é o Júlio, gente, me perdoa, eu não vou lembrar, eu tinha 11 anos de idade, tá? Vocês não se preparam para a pauta. A gente se preparou para a pauta, mas eu lembrar no detalhe de quem que foi. Nós somos jornalistas, tá? Dá licença. A gente não vai lembrar, gente. Por favor, perdoa a gente. Eu acho que é o Júlio, tá? Depois eu vou confirmar o que te falo. Que ele sonhou que ia morrer. E o Dinho brincava muito, falou assim, nossa carreira vai acabar em março. E aí ele brincava muito com esse negócio de que ia morrer. Então as pessoas falavam assim, será que ele estava prevendo que ele ia morrer? E na época tinha a Mãe Diná. A Mãe Diná era super famosa naquela época. Né? Mãe Diná, para a galera mais jovem, é a Márcia Sensitiva da nossa época. A Mãe Diná está para a gente como Márcia Sensitiva estava hoje em dia. Exatamente, né? Lene Sensitiva, essas sensitivas que tem. Tinha a Mãe Diná na nossa época. E ela falava que tinha previsto a morte dele. Eles brincavam muito com esse negócio de que iriam morrer, que a carreira deles ia durar 1 ano. E, de fato, se a gente pegar desde quando fez sucesso até quando eles morreram, foi 1 ano. Não vou falar que é 1 ano exato, mas foi esse período de 1 ano. E foi um negócio, assim, bombástico.
ouso também dizer, você é muito nostálgica, Kelly, aquela coisa toda. Mas a última banda que também mexeu com criança, adulto, que trazia alegria para todas as gerações, eram os Mamonas Assassinos. Se a gente pegar as músicas dos Mamonas hoje, dá para ouvir? Não dá pra... politicamente incorreto, né? Mas era muito irreverente, né? Exato, não dá para ouvir hoje, assim. Era naquele recorte de época, naquele momento legal. Hoje, assim, você vê umas coisas absurdas que não cabe para o momento de hoje. Uhum. Isso, assim, a gente lembra porque eles eram muito jovens, foi uma morte muito chocante, e tinha essa coisa meio sobrenatural de que um dos meninos tinha sonhado, o Dinho, né, que era o vocalista, que era um dos meus crushes quando eu era criança. Tinha meu crush no Dinho, acho que todas as meninas. Aquela época tinha, né? E ele falava muito, ele brincava muito com essa coisa de que ele ia morrer, de que a carreira ia ser de pouco tempo e tudo mais. E o mais louco ainda é que eles já estavam se preparando para fazer uma turnê internacional. Uhum. Então, estava terminando a turnê brasileira para começar a ir para outros países, e aí foi esse fato assim que mexeu com todo mundo ficou muito mexido com isso, foi um negócio assim, eu ouso dizer que foi muito parecido com a mobilização do que a gente teve em relação a Marília Mendonça, uma cantora jovem, talentosa, e aí teve essa questão deles também jovens, talentosos, engraçados, as músicas eram muito divertidas, eles eram muito irreverentes, mas foi bem chocante. E a exploração da mídia, né, que é isso que você falou, todo ano era o mesmo tema, às vezes a gente nem lembrava tanto, mas vinha lá a Gugu, vinha lá o Faustão, o pessoal do Fantástico sempre relembrando e rememorando. O que me deixa triste é que, assim, isso foi há quase 30 anos, né? O ano que vem vai fazer 30 anos que isso aconteceu. E a gente ainda tem essas questões de segurança com relação à aviação, tanto que foi o que aconteceu com a Marília, e assim, precisa repensar essa questão de segurança, né? Mas também é bom informar que essas questões de segurança em relação a aviões de pequeno porte. Sim. Porque é bom também avisar que tem gente que tem pânico de avião por conta dessas histórias, mas essas histórias só acontecem em aviões de pequeno porte. Então é muito difícil acontecer, tipo, em aviões assim, tipo, comerciais, né? Então, que fique atento também, que não é qualquer coisa que vai acontecer em qualquer lugar, tá, gente? São os pequenos. E eles viajavam muito, né? Era muita loucura a agenda de viagens deles, assim, a gente ousa dizer que, sei lá, num dia eles faziam 2, 3 shows, era uma coisa, assim, enlouquecedora, né? Por semana era uma porrada de show, assim, e não é a rotina de uma pessoa comum, né? Do avião, né? Sei lá, enfim, coisas que vai ficar no limbo das investigações que a gente nunca vai ter acesso mesmo. Exatamente. É isso. Mais uma coisa meio fúnebre, gente. Esse episódio está um pouco fúnebre. Mas é porque são coisas importantes, né? E são coisas que ainda... Engraçado que a gente pensou, mas a gente não refletiu no quanto que também isso acabou reverberando depois. Então, por exemplo, a nossa próxima pauta foi um acontecimento que aconteceu em 97 e que teve esse revival desses últimos tempos também com a série The Crown, que é incrível. Que foi a morte da Lady Di, que eu fiquei fissurada depois, assim. Eu sempre fui muito curiosa com a cultura inglesa, particularmente, né? Olha que engraçado, desde que quando eu li Rei Arthur, eu já achava a história da Inglaterra um negócio muito louco, apesar de Arthur não ter nada a ver, de fato, com a monarquia, mas eu achava a história da Betinha já meio louca. Aí lançou The Crown, aí eu assisti enlouquecida, e aí lançou, tipo, depois as coisas da Lady Di, eu fui acompanhando, mas como foi em 97, eu não lembro, porque eu também era muito nova. Então, era muito baby, né? Em 97, na morte de Lady Di. Você tinha 5 anos de idade, né? Sim. Mas você nunca não sentiu o impacto do que foi a morte da Lady Di, né? O impacto da morte não, mas a lembrança que eu tenho era de repetir na televisão o casamento. Eu tenho muito forte a imagem daquele véu gigantesco na catedral. Que eles mostraram, né? Eles começaram a mostrar imagens do casamento dela.
E a Lady Di, linda, 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 linda. Assim, na minha, eu acho que nunca vi uma mulher tão linda, tão maravilhosa como a Lady Di era. Maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. E foi muito impactante a morte dela, porque foi um acidente, né? As pessoas falam, né? Tem as teorias da conspiração que falam que não foi um acidente, na real. Eu acho que não foi, né? Foi eu li muitas fofocas da coroa, eu não acho que foi acidente, não. O que se fala oficialmente é que foi um acidente porque o motorista tinha bebido e teve a perseguição dos paparazzi. Isso está nos arquivos oficiais, né? Mas a morte dela foi uma coisa muito impactante mundialmente por conta disso também, porque ela era uma figura muito querida, né? Não só pela coroa britânica, pelos britânicos, mas assim, pelo mundo inteiro. Então ela tinha uma questão das causas sociais, ela tinha essa questão do trabalho que ela fazia, que era muito voltado... revolucionária. Ela tinha o nome de princesa do povo, né? Então a gente via assim, como é que você consegue ser tão linda, maravilhosa? Eu não consigo te odiar porque você é linda, maravilhosa, encantadora, educada, e vai quebrando vários protocolos da coroa e morrer de uma forma tão trágica e tão jovem, né? Tinha acabado de se divorciar do Charlinho, né? Uhum. E tava lá começando a viver uma história de amor nova dela. Assim, quebrou tudo. Quebrou. Lady Di maravilhosa, só que teve essa morte extremamente trágica. E assim, eu lembro muito de ver o William e o Harry, assim, totalmente abatidos. Nossa, as cenas mais chocantes, né? O mundo inteiro vendo, né? Eles, assim, foi punk a morte da Lady Di. Foi pauleira, porque a gente via assim, você falava, você não conseguia imaginar, né? Como é que tinha acontecido isso? E principalmente por conta dos paparazzi, que era o tempo inteiro atrás dela, o tempo inteiro pegando no pé dela, a mulher não podia tomar um café, não podia tomar um chá, né? Porque os britânicos, né? Não podia sair, não podia colocar uma cor de esmalte diferente, uma roupa diferente. Todo mundo tava enchendo a paciência, assim, sempre clicando. Então a gente fala que a morte dela foi impactante também pelo impacto de como que é a perseguição da mídia, né? Do que é essa questão. Tudo em busca de um clique. Sim. E ali você chega nesse absurdo que é a morte de uma pessoa em busca de um clique. Sim. Né, de vários cliques que foram aquilo. Porque eles queriam fotografar ela com o namorado dela. E aí... O dele era árabe. Isso. E aí eles querendo essa foto a todo custo e vai perseguir o carro dela e teve essa morte aí que tem muitas histórias que circundam, né? Porque magicamente todas as câmeras de segurança daquele túnel não funcionaram. Aquele túnel não funcionaram. Todas ao mesmo tempo não funcionaram, né? Então, e foi assim, a gente lembra de ver. O que me marcou muito foi ver o William e o Harry no funeral dela, porque era muito triste de você se imaginar assim, né? Sua mãe, né? Aquela figura toda, que é aquela pessoa tão bondosa morrendo ali. Como é que ia ser isso depois, né? O impacto. Tanto que a gente vê os impactos que foram depois para a coroa, né? Sim. O nome do boy dela era o Dodi Al-Fayed, que era filho do dono da... Esqueci o nome da loja. Que legal, né? Esqueci o nome do... Mas enfim, era rico, ele era filho... É porque The Crown conta muito bem isso, né? Ele era filho do cara que queria se estabelecer na Inglaterra, e aí tentou, né, de todas as formas fazer contato e tal, e aí ela conheceu o Dodi e aí deu ruim. E aí quando você lê a biografia do Harry, você sente mais ainda o peso do impacto da vida dela, né? Porque tem muita gente que reclama que o Harry ele foi isso, ele foi aquilo, porque ele era, tipo, transgressor, e blá, 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 blá. Não é que ele era transgressor. Ele conta muito na biografia dele o quanto que a humanidade da mãe dele ficou nele. Então, no fundo, é um impacto muito grande para uma criança que, além de viver sob um regime muito bruto de comportamento, acaba de perder a mãe, que era tudo na vida dele, porque ela era uma mãe muito amorosa, né? Acho que a briga com a coroa é que ela era amorosa demais.
E ela quebrava protocolos, né? Então ela brincava, você vê ela brincando, você vê ela... Ela era mãe. Com os meninos, né? Era uma coisa muito legal de ver. E aí, tanto que tem muita briga hoje, que falam até da Meghan, porque, que não sei o que, vocês querem igualar a Meghan, a Diana e tal. Mas é porque quem não é da coroa são pessoas. Então, quem nasce dentro da coroa tem um comportamento criado daquele jeito. Quem não segue aquilo é fora da curva. E aí é transgressor, mas na verdade são pessoas humanas. Você pensa até no próprio impacto, né, de você querer comparar. A Lady Di não tem comparação. A própria Kate, a própria Meghan não tem como comparar. Muita gente fica, né? Tinha muito essa pegada, tem muito ainda essa pegada de querer comparar. A Meghan, a Kate, elas são... Não tem comparação. A Lady Di, ela é muito fora da curva. Era assim, um negócio assim, muito over. Não tem o que comparar. Você é muito nostálgica porque você é muito fangirl da Lady Di. Sou fã dela, sim. Só quem conviveu... Vendo ela fazendo todas as ações dela, ela quebrando todos os protocolos, assim, era um negócio, e era muito... O que eu achava interessante da Lady Di é que era muito genuíno. Você não via que ela estava fazendo aquilo forçado. Ela fazia porque era natural dela. Era dela, era uma coisa assim, uma autenticidade dela. Então, por mais que ela fale, a Kate ou a Meghan quer se comparar com isso, com aquilo, não tem comparação, gente. Lady Di foi aquilo, foi aquela lenda, morreu, acabou. Não tem mais como... Não sei como que vai ser os netos, como é que vão ser essa galerinha que vai inclusive, vir. Eu vou até deixar aqui, nós millennials, nós somos pessoas tão privilegiadas que a gente provavelmente vai ver William subir ao trono. Eu sempre achei que o Charlie não deveria ser rei, mas, né, Não merece, mas o bicho não já merece. Tá lá com 70, 80... Ele deve estar com 70 anos já, hein? Vou ver. É porque Betinha já... Tadinha, foi por pouco que ela fez 100 anos. Muito pouco, ela devia ter aguentado. Foi muito pouco. Foi. Mas aí, tipo, o Charles já tá caduco. O Charlinho não vai aguentar mais. Então vamos ver o William, que foi o menino que a gente viu pequenininho. Ai, como eu vi criança, meu Deus do céu, vai virar rei, olha. Eu sentindo ele agora. Que o William era meu crush. O William era meu crush. Eu sonhava em casar com o William, mas... E no final das contas, todo mundo falava que o William era mais bonito, que o Harry era o patinho feio. Hoje em dia, o jogo virou, não é mesmo? Pelo menos o Harry tem cabelo, né? O William tá muito acabado. O William tá a cara do pai. O William tem cabelo. O Harry tem cabelo. O Harry tem cabelo. O Harry é um super ruivo. Incrível. Agora, coitado do Harry. Do William, né? Gente. A gente confunde os nomes dessa galera toda aí. Não, eu tenho documentado tudo. Eu sei o passo de cada um. Você stalkeia, né? Da rainha. É isso, gente. E aí, continuando essas coisas referentes à Inglaterra, vamos falar do lançamento mais apoteótico, Millennium, que foi o lançamento de quê? Vergonha lançamento de Titanic. Lançamento de Titanic. Tá mesmo, quantos anos você tinha nesse lançamento? Você nem podia ver esse filme, né? 98 eu tinha 6 anos. 6 anos de idade, gente. Foi um lançamento bizarro. Primeiro que, assim, pra mim já era um negócio muito extraordinário. Eu falei assim, meu Deus, é um filme com 2 fitas. Uau! 2 fitas. Era um box, assim, ó, que você abria, assim, no meio. E aí tinha as 2 fitas. Eu falava, caraca, o filme é longo, hein? Uau! E eu não podia assistir porque tinha classificação indicativa. Nem lembro qual era a classificação indicativa dele. Eu acho que era 12. Por aqui. 12 ou 14. Eu vivi essa época. Tinha a cena de namorar. A gente não podia assistir filme que tinha cena de namorar. Tinha cena de namorar, não podia ver. E assim, ó, eu tenho. Como é que eu posso dizer? Emoções. Era 12 anos. Eu tinha diversas. 6, eu não tô de jeito nenhum assistir. Eu tinha acabado de fazer 13. Eu tinha acabado. Então, você podia assistir, eu não. Eu lembro que eu tinha acabado de fazer 13. Eu fui para assistir com o pessoal lá da minha rua.
Era um evento histórico para poder sair com o pessoal da rua, porque eu não saí com o pessoal da rua. Mas aí eu fui com o pessoal da igreja, porque eu era de Jesus, né? Aí o pessoal da igreja, o pessoal da igreja chamava para assistir Titanic, eu sei. Aí o pessoal combinou, tá? Vamos lá assistir o filme no shopping Golden Shopping. Para quem é de São Bernardo, não vai lembrar, esse shopping não existe mais. No Golden Não, ele Shopping. foi reformado. Existe ainda? Ele tá bonitão. Golden Shopping. A gente foi para poder assistir esse filme. As filas eram assim, quilométricas. Eram filas para assistir filme. Geração Alfa, vocês imaginam uma pessoa pegando fila para assistir um filme? Não. Não? O que vocês acham aí, Geração Alfa? É só entrar. É só entrar. Ou só baixar, né? Só assistindo Netflix. Não, gente. Foi um fenômeno. A galera fazia a fila. Aí o que aconteceu? No cinema eu não consegui assistir. A gente foi em 2 cinemas. Nossa. Tanto no Golden quanto no Metrópole. Metrópole ainda existe lá em São Bernardo. Enfim. Não tinha. Tinha esgotado os ingressos, assim, e foi um fenômeno. Fenômeno de bilheteria. Todo mundo comentava que foi uma superprodução e aquela coisa toda. E, assim, eu não sei que febre foi aquela Titanic lá em 98. Foi um negócio, assim, surreal. Leonardo DiCaprio, neném, um baby, né? Porque ele era super pitiquinho. Eu conheci o Leonardo de outro filme, que era o Confissões de Adolescente. Confissões de Adolescente? Diário de Adolescente, que ele fez um papel, assim... Não tem o que descrever. Já via o que seria Leonardo DiCaprio lá com 16 anos de idade, um negócio assim, fenomenal. Aí a gente foi tentar assistir o Titanic e não conseguimos assistir no cinema. Consequência, a gente teve que esperar passar todo o hype do filme, aquela coisa toda, aquele auê todo, para alugar o filme. E aí, quando a gente foi alugar, também foi outro fenômeno. Não tinha pra alugar, tinha fila de espera para você alugar na Lan House. Não, na Lan House não, na locadora. Na locadora. Foi o evento do ano para quem conseguia reservar para conseguir assistir o filme. Aí eu lembro que também a gente tinha reservado a nossa vizinha, a Simone, ela reservou a fita pra gente assistir lá na casa dela. Então foi uma galera para assistir esse filme, porque era um evento, todo mundo comentando aquele auê todo, assim. Eu nunca tinha... Da gente sentado na sala, assim. Eu até hoje eu nunca vi um fenômeno que nem o Titanic foi de cinema, assim. Nunca vi. Titanic foi a primeira e a última coisa que eu vi. Eu não consigo mensurar a febre que foi esse filme. Você lembra também, Lizu? Assim, equivalente, eu acho que Vingadores. Porque eu não assisti os Vingadores. Foi equivalente, assim. Eu lembro que foram filas e filas, a galera querendo assistir. Aí, tá, aquele hype todo, aquele filme, tá, Leonardo DiCaprio, tananã, aquela coisa toda. Pergunta se eu gostei do filme, Tamires. Você gostou do filme, Kelly? Eu gostei dos efeitos especiais. Sabe qual é a cena que me vem na mente quando eu lembro de Titanic? Que a casa que a gente assistiu era uma casa bem grande, né? Aí a sala ficava na parte da frente da casa, aí tinha uma escada que dava acesso aos quartos, e aí a cozinha ficava na parte, né, enfim, no cômodo atrás. E aí tinha, tipo, um quintalzinho e uma casa menor no fundo. Eu lembro até hoje que na cena do carro, pararam, não esqueço, parou a cena, a mãe da Simone virou e falou assim, Tamires, vem aqui. Me tiraram da sala, eu fiquei na cozinha enquanto a cena acontecia, e aí depois me colocaram de volta para assistir. Você lembra disso? Não lembro. Pois é, parou, stop. Vem aqui, Tamires. Vou. E aí a voz da Constância falou que a cena realmente não tem nada, é uma mão. Você foi proibida de assistir essa cena. Eu fui proibida de assistir a cena porque eu tinha 6 anos de idade. Que é a classificação indicativa era tudo.
E aí eu lembro que a mãe da Simone falava assim, Tamires, então você não quer, sei lá, tipo, pegar um salgadinho? Ela começou a me distrair num nível, assim, tipo, um pão? Tá. E eu assim, o que tá acontecendo? Meio de outra volta. Não tô entendendo, né? Não tô entendendo qual que é essa brisa, né? Pois é. Eu fiquei pirada com os efeitos especiais. A parte do Mas barco. Mas, o grande marco foi isso mesmo. O fato de terem feito de fato com água. Foi uma parte revolucionária, tanto que eles comentam até hoje que foi um divisor de águas divisor de águas no cinema por eles terem alugado aqueles tanques, construído aqueles tanques para fazer o Paranauê. Só que a parte da história em si não me pegou. Eu tenho um ranço de Rose até hoje. Eu acho que ela é uma grande vilã, que ela poderia muito bem, com certeza. Poderia ter colocado ali o Jack ali para ficar ali com ela, mas ela, como uma patricinha mimada, né? Polêmica. Não ajudou o Jack. Então, para mim, não gosto dela. Eu falo um palavrão, mas ranço de Rose. Não gosto dela. Não. Então, não me pegou. Essa história aqui não me pegou. Fiquei com ódio dela. E, assim, hoje, olhando a história, continuo não gostando. Eu acho que, assim, pegaram um super hype do Leonardo, aquela coisa toda. Pra mim, é uma das atuações mais fraquinhas do Leonardo. Na minha concepção. Depois de assistir tudo que eu assisti do Leonardo, e depois de assistir o Diário de um Adolescente, que, assim, é o Leonardo... Quem nunca assistiu, gente? Pra quem é fã do Leonardo DiCaprio, esse filme, ele com 16 anos de idade, assim, é um negócio, assim, que me arrepia só de lembrar. Uhum. É um filme maravilhoso. Então, assim, Titanic não me abraçou. A história, não gostei. Então, não continuo não gostando. Aí eu falei, nossa, toda essa auê toda por causa desse filme. Eu fiquei pensando, nossa, preferia ter visto o filme do Pelé. Mas essa época aí eu tava com meus 13 anos de idade, essa fase do várias coisas, internet começando, né? Internet, aquela coisa toda. E o que estava acontecendo nessa época de internet? 98, 99, a gente já estava falando sobre uma coisa que era o terror de todo o milênio, que era o bug do milênio. Vamos lá, Tamires. Bug do milênio. Lembra onde você estava? Onde eu estava? Eu estava em pânico, achando que o mundo ia acabar. Era esse o pensamento coletivo. Anos 2000, o bug do milênio. O mundo vai acabar. Olha o bug do milênio aí! Olha, nossa, foi só falar. A internet, ela esculhambou a gente, hein? Só falar do bug do milênio, gente. Olha o bug do milênio acontecendo. Um fenômeno que não pode ser nomeado. Mas, pelo que eu entendi, era tipo uma mudança de algoritmo de 1900 para 2000. Era isso. Esse era o bug do milênio. Era isso. Mas a galera ficou com muito medo porque achou que ia acontecer alguma coisa com os computadores, né? Porque até essa virada do algarismo, né? Então a galera não sabia o que ia acontecer. Então causava esse pânico gigantesco na galera, porque será que todos os computadores vão travar? Imagina lá, 25 anos atrás. Pois é, 25 anos atrás a galera mexendo no computador. Imagina hoje se acontecesse alguma coisa próxima do que era o pânico que as pessoas tinham do bug do milênio. E aí, Tamires? Será que vai rolar? Problemas técnicos, mas tá. Tá, não vamos nem falar, porque se a gente falar, pode ser que traz a ironia mais da mal. Vida, né? Mas é isso, meu povo. Com o próprio bug do milênio, a gente vai encerrar esse episódio, porque ficou muito engraçado, de verdade, da gente falar sobre isso e acontecer esse bug da internet. Isso foi um sinal divino. Você falou assim, não vamos falar. Carlos Acutis. Carla Curtis, por favor, proteja nosso podcast. Por favor. Ele que é o Santo Milênio, pode entrar aqui na pauta, né? O primeiro Santo Milênio pra gente falar aqui. Não sou católica, tá, gente? Acredito em várias coisas aí. Mas nessas horas tá
apela até Eu pra acho muito maneiro você ter um santo que usa tênis Air Jordan, calça jeans. É muito maneiro isso, cara. Muito legal. Muito milênio. Então é isso, Tamires. Vamos finalizar. A gente começou a colocar aqui na pauta, de repente, enquanto a gente estava falando, veio outros assuntos que a gente falou, caramba, tem muita coisa legal ainda para falar. Muita coisa. Então a gente vai fazer uma parte 2. O que você acha, Tamires? Comenta aí o que vocês acham que falta a gente falar, hein? Deixa aí nos comentários. Que a gente Coloca já faz aqui no a parte comentário, galera. Engaja pra gente espalhar a palavra do Millennial para esse mundo, tá bom? Sim. Então é isso. Vamos finalizando esse episódio com... Se inscrevam! Deixa aí, favorita o podcast no seu streaming de podcast, seja ele Spotify, Deezer, Apple, enfim, qualquer coisa. Se inscreve aqui no YouTube também, deixa views pra gente, deixa likes, compartilha com seu amigo Millennial. E segue nós no Instagram, Pod do Millennial, tudo junto, Millennial com 2 N's, que isso, inclusive, foi uma pauta aqui em casa. Millennial é com 2 L's, é com 2 N's, é com isso aqui. Não, um L só e 2 N's. Pod do Millennial, para ajudar nós. É isso. Então, ó, não esquece, curta, compartilha, comenta e diz aí pra gente o que ficou faltando na pauta de hoje aí que vocês acham que a gente precisa colocar aqui pra gente fazer uma parte 2, porque também aqui ficar só falando aqui sem a colaboração de vocês não vai fazer sentido. Então, ó, não esqueça, beijinhos para vocês e é isso. Até semana que vem, meu povo. Tchau! Para a gravação. Ah.